Cast Knowledge. Estou aqui mais uma vez com meu pai. Fala aí, pai. Tranquilão? Beleza, cara? Como é que tá? E aí, Beleza. galera, pessoal, muito obrigado por estar com a gente aqui. Vamos dar continuidade aí ao nosso último podcast. A gente falou que no último podcast nós íamos entrar aqui nos objetos fora do tempo, né? Objetos fora de lugar, coisas que, pela tecnologia da época, eles não deveriam estar lá, naquele determinado tempo da história. Então, vamos citar alguns aqui, a gente vai conversando a respeito deles, vamos ver quantos, porque são vários, muitos objetos. Então, assim, tem objetos, inscrições e tal, que não faz sentido. Então, assim, como são muitos, nós vamos falando a respeito deles e a hora que der o tempo, deu. Né? Porque tem muita coisa, são dezenas, se eu for procurar um por um, existem assim, dezenas de objetos que estão fora de lugar. Vou aproveitar para agradecer o pessoal que segue o canal. E quem segue já sabe, no descrição do vídeo tem um link para nossa playlist do YouTube. E aí, agora, saindo junto com esse episódio, eu vou colocar um outro link lá de um documentário que tem 30 dos mais interessantes desses objetos aí, com imagens e a localização, uma visão geral assim. É muito bom, é curtinho cada um, então dá pra ver muita imagem do que a gente vai falar aqui hoje. Se tiver interesse, tá o link aí na nossa descrição do vídeo para playlist Cast Knowledge no YouTube. Então, e aí o que acontece? Um dos mais comentados e mais intrigantes que existe desses objetos é o chamado mecanismo de Antikythera, que foi descoberto por uns pescadores, os pescadores de esponja marinha. Os caras estavam mergulhando e eles se depararam com uma estátua. Isso na Grécia, na ilha de Antikythera, na Grécia. Eles se depararam com uma estátua. E aí, através daquilo ali, eles recolheram essa estátua e não despertou interesse de ninguém. Então, depois de um determinado tempo, um grupo de arqueólogos decidiu ir lá e mergulhar naquela região e descobriram esse naufrágio. De um navio romano, né? Um navio romano e a 42 metros de profundidade. E dentro desse naufrágio existiam várias estátuas de mármore, de bronze, com acabamentos finíssimos. Tinha dinheiro e eles encontraram um monte de peças, né, de tipo engrenagens, e levaram isso junto com as peças que eles tinham recuperado, essas engrenagens lá e tal. E aí isso ficou lá, também ninguém se interessou por aquilo. No museu um tempão, né? Ficou lá. Até que em 1950, isso foi essa descoberta foi entre 1900 e 1902, que eles escavaram lá e tal, mergulharam, foram tirando as coisas, recuperando as coisas. E aí, em 1950, um físico inglês chamado Derek John de Sola Price, que é o nome do cara, ele pegou e foi analisar em detalhes esses 82 fragmentos desse mecanismo que eles encontraram. E ele já falava, pô, esse negócio aqui é um negócio muito complicado. Né? E naquela época, em 1950, eles não tinham ainda tecnologia suficiente para poder analisar aquilo de uma forma melhor. Quando foi em 72, 71, 72, um físico grego chamado
Charalampos Caracalos. Então, Dr. Caracalos aí. Ele começou a fazer imagens de raio-x e raios gama dessas engrenagens e começaram realmente a se interessar, a comunidade científica começou a se interessar a respeito desse mecanismo. Esse E mecanismo, ele estava embutido assim num pedaço de que era aquele são crosta, né, do marítimo ali, estava quase meio sujo. 2.000 anos praticamente ali, É, é, criou-se em volta do mecanismo corais. Né? corais. Os É. corais cresceram ali em Mas volta ele do era tipo mecanismo. do tamanho da palma da mão, assim, aberta, assim, um pouco grande, parecia uma engrenagem grandona, assim, que cabia na mão. E aí a finalidade dele sempre foi um mistério, né? Mas ele Até também. eles começarem a estudar mais a fundo, né? Exatamente. Eles, Aí quando eles rolou esse a- raio-x, eles viram que ele era composto de um conjunto de engrenagens, né? Por dentro, né? 30, 32 engrenagens, parece, né? 82 engrenagens. 82 engrenagens. 82 engrenagens, se não me falhar a memória. O negócio é muito complexo, né? Deixa eu ver, deixa eu dar a informação correta aqui, peraí. Não, ele estava em 82 fragmentos. Na Nossa. realidade, 27 rodas de engrenagem, né? E eles estimam que esse mecanismo date de mais ou menos anos 70, entre 50 e 70 antes da nossa era, antes de Cristo. Então, quer dizer, bem antigo. De bronze, né? Qual o material dele? Peraí que eu te falo agora. E o que é interessante é que ele tinha também ornamentos de pedras de cores diferentes e era estimado, né? O pessoal imagina que ele era um tipo de marcador, relógio astronômico que media com extrema precisão o movimento dos principais astros no céu, né? Os planetas mais próximos, a Lua, e inclusive previa eclipses, estuda a partir de um sistema muito inventivo ali, muito criativo, engenhoso, de engrenagens muito pequenininhas que cabiam, era como se fosse um mini Ó, eles computador falam o remoto. seguinte, velho, que o aparelho é composto por 30 engrenagens de bronze Uhum. e 3 discos, com inscrições em grego, totalizando 2.160 caracteres. Ele ficava Nossa. numa caixa de madeira. Uhum. E aí, os estudos que eles fizeram apontaram para o seguinte: olha que curioso, cara, que os mapas que esse mecanismo conseguia prever das constelações, das estrelas e tal, ele, eles compararam esses mapas com os mapas astrológicos com Astronômico, né? astronômicos, desculpa, astronômicos com astrológicos é foda, com mapas astronômicos que já existiam, feito pelos sumérios. Hum, E eles batem. hum, Só que os mapas sumérios eles foram feitos 3.000 anos antes. São muito deles feitos conforme eles iam vendo o céu, eles iam fazendo o mapa. E o aparelho tem condições de prever com exatidão aqueles mapas. é, Então, interessante. é bem, bem, bem interessante a tecnologia que esse equipamento possui, né? Possui ainda, porque ele está lá no museu, né?
E, e aí depois os babilônios, 600 anos antes de Cristo, os babilônios também desenvolveram, né, cálculos astronômicos e aí descobriram um ciclo chamado ciclo de Saros, que fala que a Lua e a Terra voltam a se encontrar, então acredito eu que seja eclipses, né? A cada 223 luas, ou seja, 18 meses e 11 dias, né? Então é a previsão da ocorrência de eclipses. É, Então são futuras, ocorrências futuras. é. E a máquina de Antikythera, ou Anticítera, como diz em português, podia prever esses eclipses também. Mas só que aí ela não previa só o dia. Esse mecanismo era capaz de prever o dia, a hora, a direção da sombra, a cor que a lua apareceria no céu. Véio. É muito louco, né? A tecnologia. Então, assim, é uma máquina que existia naquela época. Uhum. E quem é que criou isso? Como isso foi criado? Da onde surgiu o conhecimento necessário para se criar uma engrenagem, um relógio suíço, vamos por assim dizer, Uhum. que faz esses cálculos todos? E qual a necessidade de você calcular o eclipse daqui 500 anos, 400 anos para frente? 300 anos. Louco, né? Como se o negócio Né? fosse feito para durar muito tempo. E outra coisa, né? Além disso tudo, a máquina ainda previa, isso aí é um enigma, para quê? Né? Que Uhum. eles usavam isso. Quando que cairia os Jogos Olímpicos da época, cara? Porque eles não tinham só o que a gente conhece hoje como Jogos Olímpicos, né? Eles Uhum. tinham eles tinham diversos jogos que aconteciam de tempos em tempos. E essa máquina conseguia prever a data de cada um desses jogos, porque também aconteciam de acordo com a Lua, tudo dentro da mitologia grega, né? Eu vi o canal de um arqueólogo no YouTube, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele estava falando que máquinas como essa, elas eram. Já se falava sobre elas, o pessoal sabia da existência escrita delas, baseado em documentos da época, mas não tinha nenhuma sobrevivente, que essa daí é a única desse tipo que sobreviveu o tempo mesmo. É louco demais. Então, aqui, ó. Um pedaço da engenharia nossa moderna tivesse se perdido, assim. Engenharia fina, assim, né? Engenharia precisa, de precisão. Com certeza, com certeza. Porque não tem. Cara, essa máquina é um negócio muito louco, velho. Essa é. Então, o que eles estão falando é o seguinte, ó, a máquina, o aparelho previa a data exata dos Jogos Panelênicos. Os Jogos Panelênicos eram 4 festivais separados que se realizavam periodicamente na Grécia Antiga. Jogos Olímpicos, ou então né, da cidade de Olímpia, Jogos Píticos, Jogos Estímicos e Jogos Nemeus. E aí eles acham que o cara que construiu o cara que idealizou essa engrenagem, né? Eles não têm nenhuma evidência concreta, mas os nomes dos meses que apareciam em algumas engrenagens da máquina estava escrito em coríntio, que era um dialeto falado pelos coríntios, né? Da região ali de Corinto, na Grécia. E aí o que acontece? Eles acham, né? Eles falam que as evidências sugerem que a máquina, o criador dessa máquina, era um coríntio
que vivia em Siracusa, que era a colônia mais rica da Grécia. E engraçado que Siracusa era a terra do engenheiro matemático mais brilhante que a Grécia já conheceu até hoje, Arquimedes. Então, será que Arquimedes tinha uma escola de tecnologia em Siracusa? Boa. Bom paralelo, que pode ser Né? mesmo. Então, assim, esse mecanismo de etiqueta é um dos mais badalados aí em termos de tecnologia antiga e que até hoje não tem uma explicação exata de quem, de como e por que ela foi criada, qual que é o propósito desse mecanismo. É um negócio muito maluco. Existem vários estudos, vários vídeos e documentários a respeito desse mecanismo. A ideia principal é de que ele fosse utilizado para navegação. Navegação Então, marítima, né? navegação marítima. E então, assim, essa é a ideia principal. Agora, no que diz respeito aos jogos olímpicos, helênicos e tal, vai saber qual que é a parada. Um outro negócio muito maluco que todo mundo fala, cara, que assim. E aí tem um monte de teorias e não sei o que e tal. São uns escritos encontrados, né, no templo de Ábidos, Uhum. que foi construído pelo faraó Sete I. E você encontra escritos bem semelhantes também no templo de Karnak. E são escritos que parecem muito com o que hoje nós conhecemos como helicóptero, barco, lancha, É muito louco mesmo. Esses aí avião são e mind tal. blowing. A explicação a explicação que se tem a respeito disso, isso eu conversando com um arqueólogo no Egito, e depois ele dá a mesma explicação que a comunidade científica egípcia dá, né? Que eles inscrições feitas uma em cima da outra levaram a esses formatos, né? Então, assim, que isso aí não é nada mais, nada menos do que sobreposição de inscrições. Com o passar do tempo, elas foram meio que se deteriorando um pouco ali e chegaram nesse formato que Boa. elas têm. É, A desculpa é muito boa, mas se os desenhos não fossem tão detalhados, né? é, E aí tudo bem, se você encontra um desenho, beleza, né? Um único desenho, dá para você até engolir essa, mas são vários, cara, são vários desenhos, tanto em Ábidos quanto em Karnak. Então, assim, pô, tinha que ter muita. O cara tinha que desenhar muito um em cima do outro para poder conseguir fazer desenhos semelhantes ou iguais até em locais diferentes, né? A coincidência é muito grande. Então, assim, não bate muito, não. não bate, não explica não. E você vê nitidamente que são barcos com formato mais moderno. Você tem um helicóptero cara, não tem como você descrever um helicóptero mais precisamente do que esse desenho, né, um desses desenhos que tem lá. É E muito doido. Em Karnak é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, como é que eles chegaram a esse desenho, a esse formato, né?
E aí, para poder corroborar com essa ideia, você tem um outro, que esse está lá no Museu do Cairo, que chama Pássaro de Saqqara, né? Para a gente continuar aí nos objetos voadores do Antigo Egito. O pássaro de Saqqara é um passarinho de madeira. Eles datam esse pássaro aí, se não me engano, da segunda dinastia. Então, não é da segunda dinastia, não. Ele é 200 anos antes de Cristo. E ele tem uma asa. A asa do pássaro sai por cima das costas ali, né? Como se fosse. Uma asa de avião. Não, a asa de avião sai da barriga, né? É uma asa de um avião bimotor, vamos por assim dizer, que é aquele que Ah, a tá. asa sai por cima do avião ali e você tem o suporte. Então, beleza, porque a asa de ave ela é ali mesmo, tá tudo tranquilo. Mas só que o interessante desse pássaro é que a cauda do pássaro ela é em pé, Aham. na vertical, em vez de ser na horizontal. E não existe pássaro que tenha a cauda na vertical, a cauda em pé. E no pássaro original, na parte superior da cauda, tem um lugarzinho, um lugarzinho meio mais baixo ali, que eles não encontraram a peça, mas que eles acham que aquilo ali era onde ficava nesse pássaro a outra asinha da cauda de um Ah, avião, tá. Aham. entendeu? E aí o que acontece? Os pesquisadores fizeram um modelo e incluíram uma asa de cauda ali onde está a cauda do pássaro, um modelo em escala, né? E voa perfeitamente. Proporções perfeitas de um avião. Então, exatamente. Então, quer dizer, é a única coisa que está faltando nesse pássaro ali para poder Voar. completar um aeromodelo é o estabilizador da cauda ali, aquela asinha que fica na cauda Aham. do avião. E acredita-se que isso poderia, inclusive, ser um brinquedo, igual hoje em dia a gente não tem pipa, papagaio e tal. Aham. Isso Aham. poderia ser um brinquedo de uma criança, É. entendeu? Agora, como é que eles De chegariam? madeira também, né? Isso que é louco, né? De madeira. E como que eles chegariam a essa Esse conhecimento de aerodinâmica. conhecimento de aerodinâmica para que isso voasse, É interessante mesmo. Tem, entendeu? falando no Egito aí, tem um outro, uma outra, como que fala? Uma gravura na pedra também, que é muito interessante lá, não tem? Parecendo uma lâmpada. Então, aí você passa para um outro artefato, né, que é bem interessante, que são as pilhas de Bagdá, né? Foram 12 encontradas. Elas são datadas mais ou menos aí em 2000 e poucos anos atrás, ou seja, aí, né, volta do primeiro século antes de Cristo, e são potes de argila, de cerâmica, e dentro dela elas possuem o mecanismo como se fosse uma pilha. E elas são capazes de produzir se colocadas todas juntas, até 8 volts. Né? Cada pilha tem a capacidade de produzir entre meio e 1 volt, ponto alguma coisa, pelos estudos que fizeram. E
entre 0,8 e quase 2. Né? E se elas forem colocadas juntas, elas chegam aí a mais ou menos 8 volts. E aí o que acontece? Cara, para que os caras iam querer pilha nos primeiros séculos antes de Cristo? É. Se eles queriam fazer uma pilha, eles teriam que ter conhecimento do uso da eletricidade para alguma coisa. É. Né? E aí, quando você pensa na utilização da eletricidade, existe no Egito um templo chamado Templo de Dandara. Esse Templo de Dandara, ele fica, na realidade, é um complexo de templos, né? E Dandara é o nome dessa pintura lá, num complexo de templos chamado Ator, Templo de Ator. E não é um único desenho, uma única inscrição, não. Existem várias inscrições e vários pontos desse templo com esse desenho que parece ser uma lâmpada, né? Que é um formato. Imagina aí uma berinjela transparente com filamento no meio. É mais ou menos como parece assim, uma berinjela mais longa, transparente, com filamento no meio. Igual uma lâmpada realmente. E existem vários desses desenhos no templo. Não é um desenho só. Não é assim, fizeram isso aqui e acabou, não fizeram mais. Só nesse templo existem vários outros desenhos dessa mesma lâmpada, entre aspas, aí. E o que acontece? A gente sabe que as pirâmides e os templos egípcios, quando foram construídos, eles não utilizaram tochas para construir esses templos. Primeiro porque não encontraram nenhuma fuligem nas paredes, que seria resultante da queima, né, dessas tochas. Não tem nada nas paredes que mostre isso. Não foi encontrada nenhum tipo de cinza no piso ou em região nenhuma dentro desses templos, nem dentro das pirâmides, nada. E outra que, se eles utilizassem tochas para fazer aquilo, eles se asfixiariam com os gases produzidos pela queima da tocha. Eles iam precisar de ter escape para os gases, ia ser muito mais difícil. Muito mais complicado. Então, alguns falam que eles utilizaram espelhos, e aí uma sequência de espelhos refletindo a luz do sol para iluminar dentro dos templos, uma coisa assim que eles seria uma puta de uma obra. Só esse jogo de espelhos para iluminar já é em si uma obra de arte. E fora que tem que ficar ajustando, né, durante o dia, né? Exatamente. Ou então eles teriam conhecimento da energia elétrica e teriam utilizado lâmpadas. A gente já comentou sobre isso, né, no episódio passado aí, uma vez. Num dos primeiros lá, quando a gente estava falando sobre a construção das pirâmides, a tecnologia de construção e tal, porque é muito, cara, muito interessante que existam desenhos que realmente pareçam com lâmpadas, inclusive com isolamento. Todas elas são isoladas. Todos os desenhos, se você olhar, ela tem o fiozinho na tomada, vamos por assim dizer, e tal. No conector da Como se lâmpada. fosse uma bateria, né? Um negócio que é interessante também, que é uma teoria que circula aí, que faz sentido, assim, as baterias de Bagdá, elas funcionavam com um líquido dentro, né, do pote. Precisava de ter um líquido ali mais ácido, um líquido ácido, para poder fazer a reação acontecer. E eles acreditam, né, que o fato das pirâmides terem sido construídas em cima de um aquífero era uma forma, justamente ali, pelo conhecimento deles de manipulação a gente já falou sobre isso, que é interessante, né? Parece que eles tinham uma química muito avançada, então conhecimento químico de reações químicas na água e de como gerar eletricidade ali a partir daquilo ali.
que aquilo poderia ter sido uma forma de extrair eletricidade. Agora, assim, não se sabe para quê, né? Não tem ideia para quê. Talvez aí tem várias teorias, tem uma mais louca que a outra. Mas se for simplesmente para facilitar a construção, ou talvez eles usavam para iluminação, isso aí faz até bastante sentido. E se você for O pensar, que o vidro, ele vai, tipo, ao longo de muitos e muitos anos, é algo que é muito frágil, né? Comparado com o metal que faria essas ligações. Então, às vezes, eles podem até ter encontrado filamento de metal assim, sem muita explicação, né? É possível também, se existiam essas lâmpadas mesmo. o que acontece? O que a comunidade científica tem percebido aí ao longo dos anos, né, das décadas aí que eles começaram a investigar mais a fundo, conforme a nossa tecnologia foi desenvolvendo para poder proporcionar uma investigação mais complexa de determinadas coisas, é que existe uma má vontade por parte da comunidade científica no Egito. Isso existe mesmo. Não só no Egito, mas isso é verdade. Entendeu? Essas teorias mais modernas, né? Mais Eles têm uma puta fora má da caixa. vontade eu acredito que seja até um medo de ser obrigado a, de repente, reescrever toda a história, velho. Toda a É, narrativa que eles construíram, eles vão ter que chegar e falar: não, olha, foi mal aí, a gente estava completamente errado, é, né? Nós estávamos, assim, absurdamente equivocados e vamos ter que reescrever tudo. Não foi assim, é. não, ó. Os caras tinham conhecimento disso, os caras usavam eletricidade e tal. Cara, seria assim uma puta reviravolta Seria legal demais. na egiptologia e na arqueologia. Então, assim, eu acho que muito desse da gente não saber, né, de não se saber de determinadas coisas, é porque eles barram as pesquisas Uhum. e eles fazem com que a narrativa deles seja sustentada. É mesmo. É algo que é um desfavor, assim, né? Para a ciência, para a própria ciência. É, com certeza. Com certeza. Porque, Falando desses objetos antigos aí e tal, é só para citar aqui. Nós tínhamos, por exemplo, a gente já tinha falado isso em vários episódios, nós citamos o mapa do Piri Reis, é, né? O mapa do Piri Reis é uma outra prova aí de que existia uma tecnologia, né, um conhecimento que se perdeu, porque a Antártida foi descoberta, oficialmente falando, né? uhum, Se não me falha a memória, 1800 e alguma coisa. Você pode até falar aí, Saulo, se você souber. O mapa do Piri Reis, ele data de 1513. Piri Reis era um almirante, geógrafo, cartógrafo otomano, né? Para quem não sabe, o otomano, o pessoal da época do Império Otomano ali, onde hoje dominou boa parte do mundo moderno antigo, né? Turquia, uhum. parte da Europa, parte da Ásia ali, parte do Oriente Médio e tal. E o Império Otomano, eles eram famosos por suas navegações também. E o Piri Reis, ele falava, deixou isso escrito inclusive, que esse mapa foi utilizado, ou ele utilizou vários mapas, inclusive mapas hindus, mapas da Índia, para poder fazer esse mapa dele. É, E o mapa mostra o quê? Esse mapa ele rasgou, uma parte dele se perdeu, uma parte oriental do mapa se perdeu. Então você tem ali a porção ocidental, a pontinha ali da África, uma pontinha
da Europa ali, onde está Portugal, um pedaço da Espanha, é o que você consegue ver no mapa, o Oceano Atlântico, um pedaço da América Central ali e tal, a costa do Brasil, a América do Sul e a Antártida, A Antártida que foi descoberta em 1820, oficialmente. 1820. E o que acontece? O mais intrigante de tudo isso é que a Antártida, da forma que ela é mostrada no mapa, que ela é desenhada no mapa, ela mostra a Antártida sem o gelo de hoje. Então, ela mostra uma Antártida muito menor em termos de costa, porque ela mostra a Antártida como se aquele gelo não tivesse ali. Hum, interessante. Então, né, alguém teria que ter o conhecimento de como era a Antártida Antes dela congelar. antes dela congelar daquela forma. Ou É, seja, antes, do de né, gelo, da última era do gelo. da última era do gelo, exatamente. Então, isso é muito louco, né, velho? Todas as evidências apontam para um tipo de conhecimento, assim, algum tipo, né? Mas muito mesmo conhecimento aos montes que foi perdido aí nessa época. Como se Não, e outra, existisse né? um Vamos. pessoal. Aí tem a cereja do bolo do mapa, né? O mapa ele é centrado. Então, se você pegar o mapa e for colocar ele numa perspectiva central, se você centrar o mapa, esse mapa ele é centrado como se você estivesse vendo a Terra do espaço acima do delta do Nilo, aonde fica a cidade do Cairo, É. Alexandria, ali no delta do Nilo Hum. é aonde o É o mapa é centro do mapa. centrado, é o centro do mapa. Hum. Então, a gente pega o Piri Reis, volta lá no Egito, É. né? E os caras tinham um puta de um conhecimento que a gente não sabe de onde veio. Como que ele foi construído, né? Adquirido. Então, assim, é muito, muito louco esse mapa. Esse mapa é um mapa muito, mas muito interessante mesmo. Assim, eu vi esse mapa, eu tenho até foto dele pessoalmente Uhum. no museu, na Topkapi, né, o Palácio Topkapi lá em Istambul. E é um mapa muito legal, cara, muito legal mesmo. Assim, é pra você olhar para aquilo assim, ali ao vivo e a coisa, você fala, cara, não acredito que eu tô vendo esse mapa aqui, que esse cara conseguiu fazer isso, bicho. É muito, mas muito, muito louco mesmo. E Um negócio absurdo. tem uns objetos ainda mais fora da curva, ainda assim, né? Assim, coisa que é mais difícil de explicar, mas não deixa de ser interessante também. Umas coisas malucas que não deu tempo da gente abordar, mas que vale a pena a gente trazer, eu acho, no episódio que vem, né, pai? Bom que já tem assunto para mais um episódio aí, porque ficou faltando muita coisa. Teve, por exemplo, a gente tem na cidade de Quimbaia, na Colômbia, que eles chamam de objetos voadores de Quimbaia, são objetos em formato de avião também, só que esses aí, os caras acham que aquilo ali são representações de besouros. Só que as asas dos besouros são em delta e saem da barriga. Não tem nenhum besouro que tenha asa em delta e muito menos saindo da barriga. Hum. Então, são objetos muito interessantes, esses objetos de Quimbaia. Tanto os objetos, esses miniaturas de aviãozinho que eles têm, como outros objetos que foram encontrados nesse site, né, também, que são. Eles têm objetos de ouro, objetos de bronze. Cara, tem objeto de um parto sendo feito, tem uma estatuazinha de um parto sendo feito, tem uma mulher deitada e um cara fazendo o parto, uma cena de um parto realmente sendo feita. É muito interessante, cara, muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu acho que vale a pena falar sobre esses objetos, inclusive três alemães, dois engenheiros aeronáuticos e um pesquisador. Eles fizeram, nos anos 90, eles fizeram
um aeromodelo em escala de um desses objetos e fizeram duas formas de propulsão. Uma forma de propulsão eles colocaram propulsão a jato e a outra eles colocaram com hélice. E todos os dois voavam perfeitamente, cara. Perfeitamente. E o objeto foi feito em escala. Então, assim, eles não alteraram nada da estrutura, no tamanho, nem nada. Isso, sim, a performance de um avião normal. É muito interessante. Outra coisa que a gente tem que falar também é lá do disco. Esse aí é bom mesmo. Né? O disco de Sabu, que até hoje também não se sabe qual que é a utilidade dele, para que ele foi feito, se ele era um objeto propulsor, uma hélice, ou sei lá o que ele era feito. Interessantíssimo a forma que ele foi feito, os detalhes, e ele tá lá no Museu do Cairo, para quem quiser ver. Tem mais coisa. Tem Mas aí, nós vamos deixar para o episódio que vem, né, pai? Porque tem mais coisa e algumas coisas a gente já abordou aqui. E é bom também para quem estiver escutando aí poder assistir o documentário que a gente vai colocar e dar uma olhada nas imagens para poder se familiarizar melhor e que a gente vai trazer mais coisa aí no próximo. Com certeza. Vamos falar disso e mais para frente um pouquinho. Tem muita gente comentando a respeito, está muito na moda, inclusive aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, agora com esse monte de audiências aí do governo americano para liberar imagens e tal de objetos voadores não identificados, não sei o que lá e tal. A gente falar um pouco também sobre os avistamentos no Brasil, né? De objetos voadores e tal. Caso confirmado pelas Forças Armadas do Brasil também. Tem vários. E muito em breve, acredito eu que nas próximas semanas aí, já deve ter também muita notícia nova a respeito das audiências aqui nos Estados Unidos. Inclusive, o chefe do departamento que cuida dessa parte de objetos voadores e tal, que investiga isso, o cara caiu essa semana, né? Eles tiveram que substituir o cara. Então, parece que o cara andou mentindo descaradamente em uma audiência para o Senado americano e descobriram e o cara foi demitido e substituído. E parece que o cara novo aí, essa semana agora, ele vai para uma audiência num lugar lá tecnicamente seguro e secreto. Um SCIF. E diz que ele, antes dele assumir a posição, ele já tinha falado que nós não estamos sozinhos, não. Foi ele já tem conhecimento dos casos, de vários casos, e ele já tinha dado essa declaração. Só que eu posso falar é que nós não estamos sozinhos. E agora ele assumindo esse departamento, pode ser que muita coisa venha à tona. Então parece que vai ter muita novidade aí nas próximas semanas. Mas isso aí é conversa para mais para frente. Beleza, então, galera? Um abraço. Um abração, obrigadão. Falou. E, por favor, aí, repasse o podcast. Não deixe de dar o joinha. E se você ainda não tiver se inscrito no canal, por favor, se inscreva. Beleza. Um abração. Fui. Falou.